Hoje eu estou aqui com o Elton Dourado, com presença confirmada no Business Health Innovation de 2022, vai estar com a gente no nosso bloco de saúde mais digital. O Elton é gerente nacional de saúde e no Grupo Big e coordenador de saúde e bem-estar na Azul Linhas Aéreas. Ele vai estar com a gente falando um pouco sobre prevenção com inteligência artificial, uso da tecnologia em diagnósticos precoces. Queria escutar um pouco de você, Elton. Fala um pouco para o pessoal o que você vai trazer nessa edição do Business Health. Bom dia, obrigado pelo convite, Isabela. É um prazer falar sobre esse assunto que é super inovador, né? Eu acho que acho que o encontro vai ser de falar sobre coisas muito do futuro, né? E eu acho que eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência, que a gente começou um trabalho de utilizar a inteligência artificial para fazer diagnóstico precoce, né? Então, hoje a gente sabe que no mundo tem várias frentes aí de desenvolvimento de tecnologia relacionada com a saúde, né? Ou seja, hoje você tem, por exemplo, inteligência artificial que faz a leitura da imagem de um exame de um paciente e consegue, através desse algoritmo, ele entender, né, e descobrir o que é que tem ali por trás e realmente trazer um laudo em cima daquilo. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente teve uma experiência muito interessante, né? Nas empresas que eu atuo, a gente fez uma campanha utilizando a inteligência artificial e com achados incríveis, né? Coisas incríveis que a gente conseguiu, através desse processamento, a gente conseguiu detectar precocemente doenças, né? Então, é basicamente a gente trazer o poder da tecnologia, né, para que ela seja usada em favor da saúde das pessoas, né? Fazendo diagnóstico precoce, a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele muitas vezes é o que vai fazer com que ou a pessoa tenha um tratamento curativo ou um tratamento paliativo, né? Quando a gente está falando aí de doenças oncológicas. Bacana, muito legal esse processo de junção da tecnologia com a saúde corporativa, é extremamente necessário e inovador. Eu queria entender um pouco mais dessa implementação que vocês tiveram. Como é que foi esse processo? Quais foram as maiores dores e as identificações que você teve nessa trajetória? Boa pergunta. Bom, assim, falar de inovação e de tecnologia dentro de corporações para a saúde é algo relativamente novo, né? Por quê? Quando a gente olha para trás, saúde ocupacional, saúde corporativa, era muito mais ligado com legislação, a necessidade de você atender a legislação, né? Que exige que você faça os exames periódicos, que você tenha um médico, que você tenha um certo cuidado com a saúde do trabalhador. Quando a gente fala de inovação e no nível desse de falar sobre inteligência artificial é um pouco estranho às vezes, né, para os executivos assim entender o que é que a gente vai fazer quando ele tem um pensamento do passado que era aquela coisa meio de cumprir legislação. Então, assim, acho que o primeiro desafio foi comprar essa ideia, né? Você vender essa ideia para os executivos da companhia. Mas, por outro lado, a tecnologia ela é avassaladora. Então, a gente sabe que, do mesmo jeito que os centros de saúde, os hospitais, clínicas, eles estão evoluindo nesse sentido, a gente precisava também evoluir. E eu, como gosto muito de tecnologia, eu fui buscar assim o uso de uma tecnologia realmente inovadora, ou seja, era uma tecnologia que está sendo usada inicialmente em alguns grandes hospitais e eu queria usar isso, né, realmente na saúde corporativa. Então, só para falar mais ou menos como é que o negócio funciona, né, e depois a gente lá no evento vai poder detalhar melhor como é que isso acontece, mas basicamente existe um robô, né, de uma startup que é a nossa parceira, que é a Visiomed, e eles construíram um robô e esse robô ele capta a imagem que foi realizado ali o exame de raio-x ou exame de mamografia. No nosso caso, essa primeira campanha foi em Outubro Rosa, então foi um exame de mamografia. Então esse robô ele capta a imagem da mamografia feita pela colaboradora
ele leva essa imagem para a nuvem, tudo anonimizado, ou seja, não dá para você fazer a relação de quem é aquela imagem, então tudo passa por um processo de anonimização, e aquela imagem ela entra na nuvem e é processada por uma inteligência artificial da Coreia do Sul, e aí ele faz a leitura da imagem e devolve para mim, que sou o médico da empresa, o que é que está acontecendo ali. Isso em um minuto e pouco, né? Então, com isso, o que é que eu ganho? Se aquela funcionária ela não for buscar o exame, eu já tenho esse processamento da IA e eu sei se ali é um caso que a gente precisa atuar, se tem uma detecção precoce, o que é que precisa ser feito com ela. Segunda coisa, a leitura e o laudo de um exame de imagem, ele é o que a gente chama de operador dependente. Eu dependo de um ser humano para fazer aquela análise. E quando eu uso o ser humano para isso, eu estou sujeito ao que está acontecendo com aquele ser humano. Obviamente, o ser humano ele tem cansaço, né? Então, o médico que está fazendo aquela análise, ele pode estar cansado, ele pode estar com depressão, ele pode estar com problemas que não vai dar o nível técnico que necessitaria para fazer uma boa análise. Então, com a IA, eu torno isso uma coisa muito mais cartesiana, uma coisa muito mais binária, né? Pensando aí em linguagem de computador. Então, assim, é sim ou não, independente. A máquina ela não cansa, o algoritmo ele não está sujeito a essas condições que o ser humano pode estar sujeito, né? Isso é um outro ganho. E um terceiro ganho é realmente a gente ter a velocidade da informação, né? Ainda que aquela colaboradora ela faça o exame, ela vá buscar o exame, o processo para que ela vá buscar, para que ela leve para o médico, para fazer esse segmento todo, é um processo muito demorado às vezes, né? E com isso a gente consegue ter acesso à informação em tempo real, praticamente em tempo real, né? A gente consegue entender o que é que está acontecendo e fazer uma detecção precoce de uma lesão, né? Próximo passo, é o que a gente já está construindo, é a gente fazer isso para outros exames, né? Não só mamografia, mas imagina que você tem uma pessoa, um funcionário da empresa, que vai fazer um exame em qualquer lugar do Brasil. Ele vai fazer um raio-x porque tem uma suspeita de pneumonia, né? E aí o médico que está ali na emergência, ele não é um radiologista, ele não é um médico especialista em fazer avaliação de imagens, ele olha aquela imagem, a procura da pneumonia, ele entende que não tem pneumonia e libera o paciente. Só que ali pode ter uma outra lesão em outro lugar e que ele não tá, o médico ele não está com o olho treinado para procurar aquilo. E quando a gente usa o processamento por IA, a gente tira todas essas variáveis. A gente está fazendo uma análise da imagem independente da causa, né? Eu não estou procurando pneumonia, eu vou analisar a imagem como um todo. E aí a gente consegue usar esse exame como que chama de exame de oportunidade, né? O paciente foi ali para fazer um raio-x por conta da pneumonia, mas de repente descobriu uma lesão em ápice pulmonar, que é uma lesão potencialmente maligna, ou alguma outra coisa em área de mediastino, enfim. E aí a gente consegue realmente usar a tecnologia a favor do diagnóstico precoce. E aí, diagnóstico precoce é igual a tratamento curativo na maioria das vezes. Muito bom, excelente, né? Um case até de automação, de diminuir esses erros e otimizar o tempo também. Muito legal. Eu queria entender também quais dicas você daria, né, para empresas que se inspiram com cases como esse, mas ainda estão em processo de engatinhamento, né, nesse nível de tecnologia dentro das empresas, principalmente em relação à saúde. Queria entender quais dicas você daria, né, para esse start, né, nesse programa. Olha, eu acho que assim, eu vejo uma iniciativa como essa, eu acho que ela tem dois caminhos, né? Ela tem dois alvos, né? Um alvo, e a gente sabe que as empresas, você vai ter empresas que têm uma parte social, uma parte de cuidado muito forte, e tem outras empresas que têm um cuidado maior com os custos, como é que você provê um benefício de saúde, por exemplo, um plano de saúde, mas, de certa forma, controlando esses custos para não impactar na margem do negócio.
Então, esse tipo de coisa ele ataca os dois públicos-alvo. Se você trabalha numa empresa que preza muito pelo cuidado, você tem vários programas de bem-estar, você tem programa nutricional, saúde mental, enfim, uma série de coisas para cuidar da sua população, dos seus colaboradores, dos seus funcionários, isso é sensacional, porque você está trazendo mais uma coisa, que é uma tecnologia para fazer diagnóstico precoce e um cuidado muito mais efetivo, né? E nas empresas que têm ali uma preocupação muito grande com os custos, então a gente sabe hoje que o custo do benefício de saúde, ou seja, da assistência de saúde, ele normalmente é a segunda maior despesa de uma empresa, né? Só perde para a folha de pagamento. Então, quando você olha lá o balanço da empresa, você tem folha de pagamento, obviamente é um custo muito alto, custo com pessoas, que eu não quero falar que é custo, porque são as pessoas que fazem o negócio acontecer. Então, algumas pessoas falam que é um investimento, tudo bem, mas estou falando do ponto de vista contábil, você tem ali folha de pagamento, depois você já tem assistência à saúde, né? A inflação médica que incide sobre plano de saúde, sobre os custos de tratamento, ela é muito maior do que a inflação do país, né? Muito maior do que o quanto que o feijão aumentou, né? Quando a gente olha para tratamento médico, ele se destaca ali como sendo uma das coisas com maior correção para cima, né, de valores dentro do mercado. Então, nesse caso, você tem um ganho excepcional com esse tipo de tecnologia, porque um tratamento precoce, vamos colocar o exemplo de câncer de mama, um tratamento precoce de câncer de mama, ele pode custar 1000 vezes menos do que um tratamento. Então, se a gente fala de custo, se a gente fala da preocupação com a gestão do plano de saúde, a gestão de sinistro, a gente tem aí uma ferramenta incrível também para poder atuar nessa gestão. Então, aí eu acho que assim, talvez o desafio é basicamente você entender qual que é o perfil da sua empresa e você levar isso para aprovação com os executivos, mostrando aquilo que tem mais relevância dentro da empresa, né? Então, você pode levar tanto para o lado do cuidado quanto para o lado de redução de custos. Muito bom, muito bacana. Ótimos insights. Para finalizar, então, queria escutar de você quais são suas expectativas para o Business Health Innovation, essa sexta edição. Bom, a minha expectativa a primeira coisa, acho que é a troca, né? Acho que esse tipo de evento, mais importante é o networking que você faz, mas não no sentido de conhecer pessoas só, mas conhecer profundamente o que é que as pessoas estão pensando, o que é que elas estão fazendo nas empresas, né? Realmente trocar é um grande benchmarking, eu acho, para troca de experiências, né? E a gente, muitas vezes, o problema que você tem é um problema que já foi de outra pessoa lá atrás, já foi solucionado e você já tem aí a possibilidade de ter aí uma ajuda muito grande numa possível solução para o que você está passando, né? Então, acho que a primeira coisa é a troca que a gente pode ter lá. A minha segunda expectativa é realmente conhecer novas tecnologias, conhecer, eu acho que talvez os palestrantes tragam aí cases, né, de novas tecnologias, novas abordagens, o que é que o mercado tá fazendo de novo, o que é que, de repente, está sendo feito fora do país, enfim. Eu acho que é uma oportunidade realmente da gente ter uma troca muito rica, né, de experiências, de principalmente aí de aprender com os outros, né? Aprender com os outros, de repente a gente já alguma coisa que a gente está tentando solucionar aí está há muito tempo aí tentando buscando uma solução, alguém já fez, né? Aquela frase que a gente ouve muito assim, pô, não precisa inventar a roda, né? A gente não precisa, às vezes num básico ali que outra pessoa teve um insight, né? Já resolveu, você pode aplicar na sua empresa e já resolver seu problema. Então, eu acho que se eu pudesse resumir em uma palavra, eu acho que é realmente a troca que vai haver lá, eu acho que é o mais importante. Muito bom, exatamente. Essa também é a nossa expectativa e o nosso propósito, que vocês consigam se reunir, trocar muito, impactar as companhias e a sociedade com novos aprendizados. Muito obrigada, Elton, pelo seu tempo, pela nossa conversa. Vai ser um prazer ter você com a gente no dia 9.
com a sua palestra sobre inteligência artificial e diagnósticos precoces. E eu e o Elton esperamos todos vocês no Mavisa nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2022 com a 6ª edição do Business Health Innovation. Combinado, estaremos lá então. Obrigado, Isabela. Até lá, pessoal.